Bom dia, bom dia, bom dia. Você que nos acompanha aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 2 minutos, manhã do dia 10 de abril de 2026, sexta-feira, isso mesmo, sextou. E você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. E nessa manhã eu quero ler para nós, iniciarmos essa sexta-feira, este dia, o texto que está ali na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A moderação de vocês seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum valor ou algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. E é esse Deus agora que nós vamos orar, falar com Ele. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero Te agradecer em nome de Jesus, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida, e que podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E que pela fé também podemos dizer que o Senhor continuará ao nosso lado, porque Tua palavra nos ensina que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Sua presença, tornando assim os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito contrário à Tua vontade, todo espírito de enfermidade, de vingança, de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Guarda-nos, ó Pai, de todos os males. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus, queridos. Então, nessa manhã, sobre o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9, eu quero falar sobre a paz e a alegria em tempos de turbulência, em tempos de crise. Então, essa palavra que nós lemos, ela traz um tema muito significativo em nossas vidas. Por quê? Porque ela fala sobre a paz e a alegria. E nós vivemos em tempos desafiadores, onde as notícias das mídias, muitas das vezes, nos levam à ansiedade e ao medo. E muitas das vezes até cria aquele espírito de ódio em nós. Mas a palavra de Deus nos oferece um caminho preciosíssimo, que no mesmo tempo é uma promessa e um convite para vivermos em paz e alegria, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta, essa carta aqui aos Filipenses, enquanto estava preso e possivelmente na prisão em Roma. Mas apesar das circunstâncias em que ele estava vivendo, circunstâncias difíceis, ele estava cheio de alegria e ao mesmo tempo encorajava os filipenses a fazerem o mesmo.
Então é muito importante salutar, notar que a carta que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ela é permeada por um espírito de gratidão e ao mesmo tempo exultação, mesmo diante da adversidade que ele estava enfrentando. Ele sabia que o seu final estava próximo, em meio à sociedade humana, mas que seria recepcionado nos céus pelo seu Senhor. Observe que ele começa dizendo no versículo 4 ali: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos sempre. Então a alegria de Paulo mencionada aqui, não é uma alegria circunstancial, gerada por uma circunstância, por uma causa, mas é uma alegria que vem do Senhor. Geralmente o ser humano, ele se alegra, a alegria dele é circunstancial. Ela vem decorrente de uma circunstância, de uma causa. Mas a alegria de Paulo aqui que ele fala é a alegria que vem do Senhor. É uma escolha e uma prática comum. Então Paulo não apenas ele sugere, mas ele ordena que nos alegremos. Então isso nos leva a entender que a alegria é um fruto do Espírito. O fruto que está narrado ali em Gálatas capítulo 5 e no versículo 22 fala sobre esse fruto da alegria. E que nós devemos buscar diariamente, independente da causa ou circunstância. Já no versículo 5 ele fala sobre a moderação e a proximidade do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a moderação e a gentileza devem ser conhecidas por todos. E em tempos de tensão, de luta, a atitude de moderação é um testemunho poderoso e significa viver em Cristo. Então Paulo nos lembra que o Senhor está perto, o que deve nos trazer um conforto e segurança, saber que o Senhor está ao nosso lado, ao nosso redor. Por isso que nós precisamos buscar sempre a orientação de Deus, entregar o caminho a Ele e confiar nele. E nos versículos 7 e 8 fala da libertação da ansiedade. A ansiedade é um ladrão da paz. Paulo nos encoraja a levar tudo a Deus em oração. A oração não é apenas um pedido, né? Mas é uma entrega de nossas preocupações. Então a promessa é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. E o interessante é que a palavra guardar é similar à de um sentinela que protege uma cidade. Então Deus guardará a nossa mente dos pensamentos ruins que surgem no dia a dia. Tem um ditado que é antigo, né, que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Eu acrescento um pouco, oficina e morada de Satanás, hotel para Satanás. Satanás vem, se hospeda ali por algum tempo e sai. Mas ele sabe que sempre terá uma vaga na mente dessa pessoa. No versículo 8 fala sobre pensamentos positivos. Quem me conhece sabe, eu não gosto de pessoas negativas do meu lado. Detesto. Sabe? Então, pensamento positivo. Isso quer dizer que o que consumimos mentalmente afeta a nossa paz e a alegria. Então Paulo nos dá uma lista de coisas nas quais nós devemos pensar. Que lista é essa? Ele diz assim: o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável e o que é de boa fama. Então o foco em pensamentos positivos e em Deus nos ajuda a manter, a cultivar, a alimentar a paz. E por fim, no versículo 9, ele fala sobre prática do que se aprendeu, praticar o que se aprendeu. A vida cristã não é apenas sobre saber, mas é sobre viver, sobre praticar. Então Paulo encoraja aqui os filipenses a viverem conforme o que eles aprenderam e
a promessa é que Deus, o Deus da paz, estaria com eles, estará com eles, estaria conosco, estará conosco, está conosco. Então, o que é que nós tiramos aqui de lição prática? O primeiro ponto é cultivar a alegria. Isso quer dizer que precisamos dedicar tempo diariamente a agradecer a Deus. Você já fez em algum momento uma lista de bênçãos? Ou seja, lembrar do que Deus já fez por você? A gratidão é um antídoto poderoso contra o descontentamento. Sabe? Gratidão combate o descontentamento. Segunda lição aqui é orando com intensidade, orar com intensidade. Você precisa criar um hábito de oração. Ou seja, leve suas ansiedades a Deus. Descarregue suas preocupações diante dele e busque sua paz. Considere manter um diário de oração e registrar as respostas de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Porque quanto mais você agradece pelo que você tem, mais Deus te acrescenta. Esse é um detalhe muito importante na nossa vida. Terceira lição é focar em pensamentos positivos. Não ande com pessoas que vão te empurrar para baixo. Ande com pessoas que te levam para junto de Deus. Outro dia eu comentei na igreja lá, no nosso estudo, falei sobre os amigos que levaram o paralítico para serem curados por Jesus. Eles não conseguiram entrar no recinto onde Jesus estava. Então eles destelharam o ambiente, desceram o amigo paralítico na cama. Imagina o sacrifício que foi para aqueles 4 homens, porque o paralítico não podia cair da cama. E ele desceu. Então os amigos levaram ele. Então precisamos ter cuidado porque tem pessoas que nos afastam de Deus. Para onde teus amigos estão te levando? Sabe? Focar em pensamentos positivos. Avalie o que você está consumindo, seja em mídias sociais ou até mesmo em conversas. Escolha focar em coisas que edificam e trazem esperança. E não esqueça de reservar um tempo para ler a palavra de Deus e meditar sobre o texto que você está lendo. Não esqueça. A quarta lição é praticar a gentileza. Coisas boas. Ou seja, praticar a paz, praticar o amor. E nós vivemos num mundo que muitas das vezes é marcado por discórdia, discussões inúteis, conversas inúteis, mas seja gentil. Um sorriso, uma palavra encorajadora ou um ato de serviço pode fazer toda a diferença. E por fim, o envolvimento com engajamento, com a comunhão. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Compartilhe. Se você é casado, compartilhe com seu cônjuge. Compartilhe. Então eu quero concluir aqui dizendo, queridos, que a paz e a alegria são possíveis mesmo em tempos difíceis. Então que possamos nos lembrar da palavra de Paulo e nos comprometer a nos alegrar no Senhor, a orar com fé e a pensar em tudo que é bom, que é agradável, que é perfeito aos olhos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera, e um final de semana abençoado e protegido por Deus. Deus abençoe, graça e paz.